Nos dias de hoje, se nós não tivermos autoestima, nós estaremos em grande desvantagem já em relação à nossa vida, né? Em relação ao mundo. E como se forma a autoestima na criança? Como se forma a autoestima na criança? Segundo Stanley Coppersmith, ele diz, numa pesquisa, ele fala que a autoestima, ele independe da classe social, ele independe do país que você nasceu, ele independe desses fatores do grau de instrução, né? Que a autoestima na criança, ela se forma a partir da qualidade dos relacionamentos que ela teve logo quando nasceu, na primeira infância, né? Então, eu gosto aqui de colocar um pouquinho sobre Virginia Satir, que ela fala assim, Virginia Satir, uma grande terapeuta, ela traz que nós temos a capacidade de abraçar aos outros e abraçar a nós mesmos na medida que nós fomos abraçados na nossa infância, né? Então, é essa capacidade que surge conforme quando criança você foi abraçada. Uma criança ser abraçada significa quando ela se sente respeitada nos seus pensamentos, quando ela se sente respeitada nos seus desejos, né? Então, de repente, uma criança ela não quer determinado alimento e você insiste, põe para a criança comer na marra, na força, né? E ela não se sente respeitada. E esse não se sentir respeitada, ela não se sente abraçada pelos adultos. Então, esse é um dos fatores. Outro fator é quando a criança se sente que o contexto de limites é colocado de forma muito clara. Isso pode, isso não pode, né? Quando a criança recebe, desde criança, o que pode e o que não pode. E isso não significa não acolher aquilo que ela quer, tá? Porque na medida que a criança tem o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer claramente, ela sente segurança desses adultos que estão orientando ela, né? E outro fator que leva ela a se sentir abraçada é quando ela se sente respeitada na sua dignidade como ser humano. É nesse contexto que a criança se sente abraçada. O que significa isso? Quando os pais levam a sério as suas necessidades, os seus desejos, quando os pais focam no que eles querem, né, no que a criança quer, ao invés do que ela não quer, quando os pais eles não são punitivos, tá? Então, nesse sentido, a criança se sente respeitada, com dignidade como ser humano. É outra forma da criança se sentir abraçada. Tem também a questão que é muito interessante, mas quando os pais têm um alto padrão de expectativa em relação à escola, ao futuro dos filhos, eles se sentem abraçados, porque eles se sentem capazes disso. Não é qualquer coisa serve, né? E aí nós entramos num impasse muito grande, porque muitos pais atualmente sentem que precisa deixar o filho fazer aquilo que ele quer. E não conversa, não orienta, faz o que você quiser. Escolhe aí o que você quer fazer de curso superior. E a criança se sente assim, não ouvida, não atendida, não vista. Qualquer coisa serve. E ela não se sente abraçada nesse sentido. Outro ponto importante é quando os próprios pais têm uma autoestima elevada. Então, o quanto é importante essa autoconsciência, essa clareza dos pais sobre si mesmo, de quem eu sou, como eu me vejo, né? E como eu me sinto em relação a mim mesmo. Então, esses são alguns itens que as crianças se sentem abraçadas dentro do contexto familiar. E existe o elogio de avaliação, né? Existe o elogio de avaliação, que quando o pai ou a mãe elogia por elogiar, você é uma menina muito boazinha, você é um menino muito inteligente,
Se ele não se sente assim, ele sente que os pais não estão sendo verdadeiros, isso vai ser ruim para ele. E também existe os elogios de apreciação. Os elogios de apreciação, ele é produtivo porque ele dá apoio à autoestima da criança. São descritivos daquilo que ele fez e apontado claramente qual foi a atitude que ele teve. E é dado um elogio de apreciação. Por exemplo, você trabalhou muito bem nessa lição de casa. Você é muito dedicada, você fez toda a sua tarefa. Então aí está tendo indícios claros do que a criança fez e uma apreciação por aquilo que ela fez. Isso a criança, por ela mesma, ela conclui. Nossa, eu fiz direitinho, a mamãe gostou, papai aprovou. Então, o elogio de apreciação vai construindo, a própria criança vai tendo esse olhar para ela mesma positivo. E isso vai aumentando a autoestima da criança. O que leva uma criança a ter uma baixa autoestima? A criança, ela sente quando ela realmente está sendo elogiada, e isso é sincero, é verdadeiro. Muitos pais elogiam com a ideia de criar uma estima positiva na criança, e só que esse elogio ele é vazio. Esse elogio não tem o sentir real dos pais. Então a criança, ela sente que isso não é verdadeiro, isso não é sincero. E daí vem um pensamento sobre ela mesma, de que eles estão tentando amenizar, eles estão mentindo, e isso diminui a estima que a criança tem por ele. Quando nós, como pais ou orientadores, fazemos elogios exagerados, grandiosos, isso tende a provocar muita ansiedade na criança, porque ela sabe que não é real, mas ela quer empenhar em fazer isso a partir de um ponto de vista não positivo sobre si mesmo. Ela sabe que ela não está correspondendo às expectativas. Então, o elogio sempre tem que ser sentido e descrito o que ela fez, e por isso que ela fez de uma forma boa, ela fez de uma forma correta. Caso contrário, a criança ela começa a ficar ansiosa por receber um elogio e ela fica viciada em aprovação. Então, a forma de gerarmos uma autoestima nas crianças é observações sobre aquilo que ele fez bem feito, descrito detalhadamente, e trazer essa observação de que ele fez correto. O muito importante também é quando você gera uma tarefa para a criança, cobrar de acordo com a idade que ela tem. Porque muitas vezes nós confundimos a idade dos adultos com a habilidade da criança e nós não olhamos a habilidade que essa criança tem para aquela idade que ela tem. Então, isso é um olhar do adulto, essa atenção do adulto para cobrar uma atitude, uma habilidade da criança de acordo com a idade dela. Então, de uma forma bem resumida, as crianças, elas constituem a sua autoestima na medida que elas se sentem abraçadas pelos adultos, pelos responsáveis. E formas de abraçar a criança, emocionalmente falando, não é apenas o abraço físico, mas também quando elas se sentem abraçadas naquilo que elas sentem, naquilo que elas pensam e naquilo que elas querem. Quando elas se sentem seguras com os adultos. E para isso, os adultos precisam dar com clareza o que elas podem e o que elas não podem fazer. E isso não significa cercear a liberdade delas. As crianças entendem que isso é para a segurança dela, porque tem o contraponto, né? Isso pode. Então, esse é um ponto importante para as crianças se sentirem seguras. Quando as crianças elas têm um espaço dentro de casa para negociar algumas regras que são estabelecidas, elas se sentem respeitadas, com dignidade como ser humano. Então, o diálogo é muito importante aqui, e não ficar batendo naquilo que você simplesmente foi criada assim, então você vai ensinar assim. É preciso ouvir a criança para ela se sentir digna dentro dos relacionamentos. E também, quando os pais, os responsáveis, têm uma alto padrão de expectativa em relação ao futuro e ao estudo, as crianças se sentem importantes.
mesmo que elas sintam que tem uma jornada grande pela frente, não é dito para ela qualquer coisa serve. Você que resolve, se vira. Isso é muito comum hoje em dia, se vira, se vira. Não, essa preocupação dos pais, nessa alta expectativa em relação aos futuros, constitui nele uma sensação de eles confiam em mim que eu sou capaz. E outro ponto é, a partir do adulto, o modelo, o exemplo de autoestima dos adultos. Talvez esse seja um dos fatores mais importantes na educação dos nossos filhos. Então, para construir uma autoestima elevada na criança, basicamente assim, ela quer ser vista. Existem várias formas de você olhar para ela a partir de um adulto que tem uma autoestima também. A criança quer ser vista. E isso faz com que ela se sinta importante, não apenas para os adultos, mas capaz também. A criança, ela quer ser vista.